Warriors que acompanham o Xenite recomendam, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gisele e Mariane aqui, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vim gravar a segunda parte da nossa série Motivos para talvez não shippar Xena e Gabrielle. Será que eles existem? Então, galerinha, é um vídeo meio polêmico, né? Pelo título, parece ser polêmico. Eu garanto que não é tão polêmico assim, mas se você não assistiu a primeira parte, para vocês não ficarem perdidos, vou pedir agora para vocês darem uma pausa aqui, e vai assistir a primeira parte, assiste a primeira parte todinha e vem aqui para a segunda parte, tá bom? Senão vocês vão ficar perdidos nos meus comentários e não vão entender nada, né? A ideia é que vocês entendam e compartilhem suas ideias aqui depois nos comentários. Então, né, se vocês não assistiram a primeira parte, vão lá assistir e depois vem pra cá, tá bom? Um beijo e até daqui a pouquinho, até depois da vinheta. As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites recomendam. Então, galera, né, todo mundo assistiu a primeira parte do vídeo, né? Então, né, a gente vai continuar aqui a partir da terceira temporada. O último episódio que eu comentei lá na primeira parte do vídeo, eu comentei até The Deliverer, né, da terceira temporada. A gente, né, passeou pela primeira, passou por alguns momentos da segunda, chegamos na terceira temporada, chegamos no episódio em que a Gabrielle perde a sua inocência de sangue, né? E como eu estava falando anteriormente no vídeo, isso aí é uma quebra, né, na personalidade dela, foi uma coisa que vai moldar muitas atitudes da Gabrielle daqui por diante. Né? Por que eu enrolei tanto até a gente chegar aqui na terceira temporada, né? Porque vocês ouviram a primeira parte, nossa, que enrolação, tá falando um monte de coisa da primeira, da segunda, sendo que a briga de fato, né? Quem conhece a série sabe que a briga de fato acontece na terceira. E quando a gente fala dessa questão toda de atitudes tóxicas que Xena e Gabrielle tiveram uma com a outra, ou essas questões todas dessas brigas, dessas confusões dentro desse relacionamento, o estopim é na terceira, né? Só que a gente já viu aí que houve aí momentos antes, né, da gente chegar nesse estopim que já afirma bastante a personalidade de ambas, né? Então, The Deliverer é um ponto aí essencial nisso para a gente entender essa questão, né? Por isso que eu não podia pular direto para a terceira temporada e já começar falando de The Delivery, já falar de The Debt, né? Ou já pular para The Bittersweet, não, né? Eu gosto muito de analisar numa ordem cronológica e ver as coisas ali acontecendo na ordem que elas aconteceram. Acho que isso é muito importante para a gente entender as motivações e quando a gente chega no final da terceira temporada, a gente talvez enxergue as coisas de uma maneira mais compreensiva, né? Então vamos para Gabrielle's Hope agora, tá bom? Né? Eu já gravei mais de um vídeo aqui defendendo a Esperança, falando como, apesar de a Esperança ser filha, né, de um demônio, ela nasceu com um propósito maligno. Eu acredito piamente que se ela tivesse sido criada perto da Gabrielle, as coisas para ela teriam um destino diferente. Então, eu não vou fazer grandes observações sobre a Hope aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha opinião sobre a Hope, tem um vídeo análise, né, análise de personagens Hope que eu gravei, e tem um outro vídeo Gabrielle, Boa Mãe, também que eu gravei aqui no especial do Dia das Mães aqui no canal. Aí ali eu falo bastante sobre o que eu penso dessa relação Esperança-Gabrielle e, né, de como a maternidade deveria ter sido levada numa outra direção para Gabrielle. Aí, se vocês quiserem saber mais sobre a minha opinião nesse assunto, tem esses dois vídeos onde eu falo bastante sobre isso. O que eu quero aqui tirar de Gabrielle's Hope aqui para esse vídeo da gente é a sequência aí dos acontecimentos, né? Como vão recapitular, né? Em The Deliverer, a Gabrielle sofreu, né, esse golpe, como eu falei, a bichinha estava devastada pelo que aconteceu. Como eu falei no outro vídeo, não foi só ela chegar e matar alguém, né? Ela foi parte de uma trama onde ela se sentiu enganada, usada, né? E tiraram o melhor dela, né? Eu acredito que a Gabrielle acreditava que o fato dela nunca ter matado alguém
era o melhor dela, o melhor da personalidade dela como pessoa, e tiraram isso dela, e isso mexe com a cabeça de alguém, né? Algo meu foi arrancado de mim. Aí, para piorar a situação, além disso, a menina se vê no meio de uma gravidez completamente sem querer, né? Mais uma vez, a gente chama o que aconteceu com a Gabrielle de estupro espiritual, porque ela foi engravidada sem querer, né? Então, então a gente chama o que aconteceu ali disso, de estupro espiritual, que foi tenso, né? O que aconteceu com a Gabrielle, né? Pensar numa violência dessa ocorrendo com ela, então foi uma violência atrás da outra, né? A menina passou por 2 choques bem violentos, em 2 situações bem desagradáveis. E quando ela se dá conta que está grávida, né, ela não tem nem como absorver isso direito, porque como a gravidez acelerada é completamente diferente de você ter uma gravidez normal, onde você pode absorver informação e passar ali os 9 meses, né, criando aquele vínculo com o bebê. A Gabrielle não teve essa chance, para piorar tudo, sabe? Nem essa chance foi dada à menina, né? Então, gente, eu fico imaginando como a cabeça da Gabrielle estava, sabe? Porque foi uma coisa atrás da outra. A gente não sabe se teve uma passagem de tempo muito grande entre The Deliverer e Gabrielle's Hope, mas eu acredito que não. Parece que é coisa de uma semana ou de dias, sabe? Essa passagem de tempo é importante. A Gabrielle, sabe? Não foi um ano que se passou entre The Deliverer e Gabrielle's Hope, não. Foi talvez dias, talvez horas, a gente não sabe, não tem como a gente saber, mas a gente calcula que foi uma coisa bem próxima. Então ela ainda estava digerindo o que aconteceu no templo de Dahá, que ela perdeu a inocência de sangue, estava tendo pesadelos ainda com aquela mulher. O episódio começa com ela tendo um pesadelo com aquela mulher que ela matou. E ao longo do episódio ela se vê grávida de um deus demoníaco que tirou a inocência de sangue dela e estava sendo cultuada por forças ruins, né? Por aqueles espíritos da floresta, que são forças ruins, que são os vilões, né, ali na situação, né, que é uma coisa que a Gabrielle jamais poderia se colocar nessa posição. Meu Deus, as pessoas ruins estão me admirando, né, mas que situação que eu me coloquei, né, os servos de um demônio estão querendo me proteger, sabe? Eu imagino que devia ser uma loucura, a Gabrielle não devia estar, sabe, não estava conseguindo parar para absorver nada, e de um lado tinha as servas do Dahak, do outro tinha aqueles cavaleiros que queriam que ela morresse para ela não dar a luz ao bebê. Então, e ela passou por isso tudo numa questão de horas, né? Descobriu que estava grávida e sendo idolatrada, e tinha gente caçando ela e o bebê nem tinha nascido, e ela não teve tempo de absorver absolutamente nada, né? Sabe, não deu tempo da Gabrielle sentar, parar, refletir, sabe? Ela foi levada assim naquela avalanche de emoções. Então, né, isso aí foi pesado. Aí ela tem a esperança, rola aquela situação toda com a esperança, ela se vê obrigada a abrir mão da filha para salvar a vida da filha, né? Ou seja, mais um baque, né? Acabei de descobrir que você é mãe, não vou poder exercer minha maternidade. Eu amo essa criança, eu acredito que ela é boa, acredito que ela me foi dada, apesar do pai dela ser ruim, ela me foi dada por um propósito bom, que a gente vê isso em Gabrielle's Hope. Ela acredita que a esperança veio para ela para trazer uma coisa boa, por isso ela chama a filha de esperança, né? Ela veio para trazer minha esperança. Depois do que aconteceu, eu achei que eu nunca poderia ser feliz de novo, né? Então é isso que ela é a minha esperança de que tudo vai ficar bem, né? Aí numa hora ela tá bem, né, feliz com o bebê dela nos braços, daqui a pouco ela tem que fugir da Xena e deixar a filha dela no rio sem saber se a criança vai sobreviver, sem saber tudo o que tá acontecendo. Gente, imagino que deve ter sido a pior uma semana da vida da Gabrielle, porque, sabe, ela vai assim, nossa, vai tremulando as emoções. Então, né, eu não julgo, já julguei muito. Já fiquei muito irritada com a Gabrielle quando a gente chega em The Debt, né? E descobre o que a Gabrielle fez.
eu já fiquei extremamente furiosa com ela. Gente, né, a Gabrielle tá louca, que é isso? Que ela tá fazendo? Né? Só que quando eu analiso todos os acontecimentos que vieram antes de The Debt, num período tão curto de tempo, né, eu já não julgo mais a Gabrielle desse jeito. Eu já penso, nossa, né? Nossa. E quando a gente chega, né, em The Debt, né, como eu falei lá no início, a gente não sabe o tempo exato que se passou entre The Deliverer e Gabrielle's Hope. Pode ter sido de um dia para o outro, pode ter sido de uma semana para outra, pode ter dado ali um intervalo de um mês, mas, né, a gente acredita que não, que foi uma coisa bem rápida, talvez de um dia para o outro, ou de uma semana, mas a gente acredita que seja um período ali bem curto, né, entre The Deliverer e Gabrielle's Hope, mas a gente não tem realmente como saber que tempo exato é esse. Já para Gabrielle's Hope e The Debt Part 1, a gente sabe exatamente esse período certo de tempo, porque, né, The Debt começa com a Shanna ali dormindo, e ela se joga assim pro lado, joga assim o braço dela, palpeia, procurando Gabrielle. Cadê Gabrielle? Gabrielle não está deitada do lado da Shanna. Cadê Gabrielle? A Shanna acorda se perguntando cadê ela e por que a Gabrielle não está do lado da Shanna, né? E vamos abrir um parênteses, é muito bonitinho, né? Isso dela, ela tá dormindo, né? Você vê que a Shanna tá dormindo, tá com o olho fechado assim, vai só no braço procurar a Gabrielle, né? A Shanna gosta de abraçar a Gabrielle enquanto está dormindo, né? Pausa para esse momento fofo aí delas, né? Ela gosta de abraçar a Gabrielle enquanto dorme. Isso é muito bonitinho, né? Então, né? Fechou parênteses, vamos voltar. Então, né? Onde é que tá a Gabrielle? Gabrielle levantou, né? Ali no final de Gabrielle's Hope para fazer aquela oração que a gente vê ela fazendo no final do episódio, né? Por favor, né? Seja boazinha, né? Que é quando a gente vê, né? Que na verdade ela salvou a esperança. Por isso que logo no início de The Debt, ela não está do lado da Shanna e dali já começa o negócio. Então a gente vê que, sabe, é no mesmo dia, na mesma madrugada, né, que ela teve que abrir mão da filha, ela já se viu ali envolta numa situação da Shanna, né? Então, como eu acabei de falar, a Gabrielle não teve tempo de parar, pausar um minuto, raciocinar, avaliar tudo que aconteceu, né? Ter aquele momento dela para realmente sofrer, ter ali aquele momento de absorver os acontecimentos, porque The Debt já começa no mesmo gancho de Gabrielle's Hope, né? No mesmo dia, questão assim de horas, né? Na mesma madrugada. Então a Gabrielle não teve tempo de processar tudo aquilo que estava acontecendo com ela e se viu sendo uma bomba sendo jogada nela, que foi toda a história que a Shanna conta, né, para ela sobre a Laomar e mais do passado dela, e a Gabrielle, né, tem ainda que lidar com essa situação da Shanna. Aí vocês vão falar, mas a Gabrielle não tinha que lidar com a situação da Shanna. A Shanna pediu alguma coisa para ela? A Shanna pediu para ela interferir? A Shanna falou para ela fazer alguma coisa? Não, né? Realmente, talvez a Gabrielle não tivesse que fazer nada. Talvez a Gabrielle tivesse que ficar quietinha na dela e deixar a Shanna resolver as questões dela com o Dragão Verde lá na China. E enquanto a Shanna resolvia as questões dela com o Dragão Verde na China, a Gabrielle estava o quê? Processando, descansando, passando ali por aquele momento de luto e desespero dela, enquanto a Shanna estava lá na China resolvendo as questões dela. Só que, né, a Gabrielle fala uma coisa, pergunta, né, pra Shanna, você deve tanto a alguém a ponto de jogar tudo que você conquistou nesses últimos tempos, né, fora? E a Shanna responde, devo, né, e a Gabrielle fica meio assim, né, enciumada, né? Ela mesma vai admitir isso lá em Forget Me Not, né? Que ela fica enciumada com a Laomar, né? Porque a Shanna vai largar tudo, né? Por conta dessa pessoa do passado dela. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti The Debt, eu fiquei pensando assim, ué, mas a Gabrielle achou o quê? Que a Shanna ia se reencontrar com a Laomar? Porque hoje, quando a gente assiste, a gente sabe que a Laomar já estava morta, mas eu acho que nem a Shanna sabia disso direito,
né? E não sei se enquanto a Xena contava a história, ela deu essa impressão para Gabrielle que ela ia se reencontrar com a Laomar, ia, sei lá, reviver algo com a Laomar, e isso acabou aguçando mais ainda esse ciúme, né? Embora eu acho que a motivação maior da Gabrielle não tenha sido só isso, né? Embora ela falar lá em Forget Me Not, eu a odiei por amar outra pessoa, por essa questão toda com a Laomar, e ciúmes e tal. E não foi só isso, eu creio que não tenha sido somente isso. Teve outros pontos aí, outras questões que pesaram nessa decisão da Gabrielle trair, bota uma aspa aí nesse trair, a Xena in the Depths. Muito se fala sobre essa atitude da Gabrielle na terceira temporada, né? Os fãs, né, apontam o dedo e falam que a Gabrielle estava muito errada. A Gabrielle não tinha o direito de interferir, a Gabrielle não tinha que se meter, a Gabrielle não tem justificativa para o que a Gabrielle fez. Chegar lá e avisar o menino Tian antes da Xena chegar, se aliar com Ares, que era um inimigo declarado das duas e que já tinha prejudicado a Xena tantas vezes, né? E a Gabrielle não tinha esse direito, né? Por que a Gabrielle tinha que se meter numa questão que não era dela, não era assunto dela, e a Gabrielle foi lá se meter, né? A Gabrielle tinha que ficar na dela, a Gabrielle tinha que ficar calada na dela e não interferir em absolutamente nada nessa questão aí. Só que a Gabrielle sempre se meteu nos assuntos da Xena. Sempre. A gente está vendo a Gabrielle se metendo nos assuntos da Xena desde Sins of the Past. Então, para a gente chegar e falar que a Gabrielle não tinha que se envolver nos assuntos da Xena, é uma justificativa que a gente vai ter que usar então em todas as situações em que a Gabrielle se meteu, né, em assuntos da Xena. Em Sins of the Past, a Gabrielle tinha lá que se envolver e impedir a Xena de ser apedrejada? Não, podia deixar a Xena lá ser apedrejada, né? O que a Gabrielle tinha a ver com aquilo, né? Nada, né? Mas ela foi lá interferir e salvou a vida da Xena, né? E a Gabrielle é essa pessoa que acaba se metendo mesmo, né? Ela se joga, ela dá a cara dela, tapa, né? Em muitos momentos, em situações que não tem nada a ver com ela, né? Mas a Gabrielle, por ter essa personalidade forte, atrevida, curiosa, ela vai lá e faz, né? Em Sins of the Past, a gente conhece a Gabrielle com a Gabrielle se oferecendo, né? Assim, me leva, né? Deixa as outras em paz, me leva no lugar delas. A gente já vê, né? O primeiro contato que a gente tem com a Gabrielle já é isso, ela metendo a cara e, sabe, ela poderia ficar quieta, podia não falar nada, mas a gente já vê esse ímpeto dela de fazer algo, de querer fazer a diferença de alguma forma na vida das pessoas, se puder salvar, sabe? Ela queria salvar as outras mulheres da aldeia dela e ela se me leva, né? E deixa as outras irem. A gente conhece a Gabrielle já nesse ímpeto. Lá em Sins of the Past a gente vê isso, esse traço marcante da personalidade dela, né? A gente vê isso desde o primeiro episódio. E aí chega aqui na terceira temporada, as pessoas querem o quê? Que a Gabrielle faça algo que a gente está vendo ela fazer desde o início da série. Ficar quieta. Não é do feitio da Gabrielle ficar quieta, né? Então, quando a gente fala, a Gabrielle não tinha que se meter, mas a Gabrielle está se metendo desde sempre, gente, né? A partir do momento que o caminho delas se entrelaçaram, né? É a Xena se metendo nos assuntos dela, ela se metendo nos assuntos da Xena, né? Elas resolvendo a parada, sabe? Elas se metem em assunto do Joxer, do Autólico, porque são amigos, são família, então elas chegam lá, pô, eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. É do feitio das duas fazer isso, principalmente quando é um assunto delas, das duas, né? É aí que elas se metem mesmo, pô. Pô, tá mexendo com a Gabrielle, eu vou me meter. Tá se mexendo com a Xena, eu vou me meter. Quando a Xena ficou lá enlouquecida com as fúrias, a Gabrielle podia não ter feito nada, né? Mas você vê a Gabrielle correndo atrás do episódio inteiro pra tentar resolver aquela situação ali com as fúrias. Então, sabe, também não era um assunto dela, não era ela que tava enlouquecida com as fúrias, mas a Gabrielle só sossegou quando resolveu, né? Então, a gente chegar agora em The Debut e falar a Gabrielle tinha que ficar na dela, me parece desconexo esse discurso. Então,
eu entendo, hoje, óbvio que hoje, a primeira vez que eu assisti The Debt, eu queria dar na cara da Gabrielle. Gente, quando ela dá aquela bufetada no meio da cara da Xena, eu fiquei extremamente furiosa. Alguém me segura que eu vou bater nessa garota. Pelo amor de Deus, o que ela pensa que ela tá fazendo? Ela está batendo na Xena, já não basta trair a menina, ela vai bater também, sabe? Eu achei aquilo um absurdo. Eu fiquei, não acredito no que eu estou vendo, estou chocada. Como é que essa... Tipo assim, não entrava na minha cabeça como é que a Gabrielle podia estar fazendo aquilo com a Xena. Eu não entendia. E, né, revendo agora, eu entendo que quando a Gabrielle fez o que fez, primeiro ela não estava emocionalmente bem. Não estava, né? Eu não sei nem se pegasse a Gabrielle no momento bom dela, né? Não sei se faria alguma diferença. Mas a situação aconteceu no momento que a Gabrielle não estava bem, devido a tudo que aconteceu nos episódios anteriores. E também teve essa questão toda, né? Matar alguém, né? A Xena falar que ela deve tanto a alguém que ela vai voltar a matar, ela vai voltar a ser uma assassina, né, por outra pessoa. E essa coisa da morte, de chegar e matar alguém, como eu falei da parte 1, para Gabrielle era algo muito inaceitável. Para mim, a Gabrielle perdeu, né, um pouco da própria identidade quando ela perdeu a inocência de sangue dela. Foi como perder um pedaço importante da identidade, da personalidade dela. E eu acho que ela projetou muito da situação nessa questão toda. Eu acho que a Gabrielle pensou que ela gostaria muito que alguém tivesse impedido ela lá em The Delivery de tirar a vida daquela garota. Ela gostaria muito que tivesse a Xena chegado lá no momento e impedido aquilo de acontecer. Se a Xena tivesse chegado antes, né, eu podia ter me salvo daquilo, ter poupado tudo isso que me aconteceu. Então, a Xena não tá pedindo a minha ajuda, mas, sabe, eu acho que a Gabrielle pensou assim, ela não tá pedindo minha ajuda, mas eu sei que se eu ajudar ela, vou fazer algo de bom por ela. Eu sei que ela não me pediu ajuda. Eu lá, quando tava no tempo de Dahak, também não pude pedir ajuda, não tinha ninguém lá para me ajudar. Aqui, a Xena tem alguém que pode ajudar ela, a Xena tem alguém que pode impedir isso de acontecer. Quem é essa pessoa? Sou eu. Então, acredito que a Gabrielle acabou se projetando nessa situação, né? Porque o emocional dela já não estava bom e eu acho que somou, né, tudo, essa confusão, e a gente acabou culminando, né? Acabou culminando nessa traição em The Debt. Eu acredito que ali no momento tenha sido, né, isso que a Gabrielle pensou, né? Acredito que sim, a questão do ciúme da Lomar vai vir mais lá pra frente, ela mesma vai refletir sobre isso, mas ela só vai falar sobre isso lá em Forget Me Not. Eu acho que a Linda Debt, naquele momento imediato, ela só pensava nisso, né? Que ela precisava salvar a Xena dela mesma. Eu preciso chegar a tomar uma atitude para não deixar a Xena fazer uma besteira. Então, né, se a Xena não tá enxergando que o que ela vai fazer é muito errado, eu tenho que mostrar isso para ela. Então, eu acho que até essa traição foi baseado no sentimento de proteção desesperado. Ela estava querendo proteger a Xena de uma atitude ruim, né? Então foi uma traição baseada num sentimento de querer ajudar. E outra coisa, dá para entender pelo desespero da Gabrielle, pelo diálogo dela com Man Chang, pela pessoa que ela é, que o cenário que ela imaginou foi algo assim. Eu vou chegar lá no Man Chang, vou avisar para ele o que tá rolando, que a Xena tá vindo, né? Ele vai ser grato pela minha intervenção. Ele vai prender a Xena, obviamente, mas, né, depois que eles tiverem uma conversa, né, ele vai conversar com ela, vai falar que ele não é tão mal, né, que assim como ela, ele também faz o bem, né? Porque a gente tem que também saber, também tem que entender, gente, que a Gabrielle tem consciência que a Xena já foi uma pessoa muito ruim, destruidora de nações, matou muita gente, causou muito sofrimento. A Gabrielle sabe disso. A Gabrielle conhece o lado ruim da Xena. Só que o que a Gabrielle vê todo dia é o lado bom da Xena. Ela vê a Xena salvando pessoas, se redimindo, fazendo bem todo dia, lutando pelos indefesos e pelos pobres e oprimidos, né? É isso que a Gabrielle vê. Então, para a Gabrielle é muito fácil acreditar que a bondade existe em todos nós, porque ela vê uma pessoa horrível fazendo bem todo dia, uma pessoa que já foi a destruidora de nações, um nome temido, e hoje
é alguém que faz o bem. Então a Gabrielle acredita no melhor das pessoas. Então se alguém chegar pra Gabrielle e falar, olha, me dá uma segunda chance, eu vou dar, a partir daqui eu vou melhorar, é meio óbvio que a Gabrielle vai acreditar, né? Porque já é dela acreditar no melhor das pessoas, e ela tem a Xena como testemunha. Ela sempre vai pensar, olha, a Xena faz o bem, você também pode fazer. Olha, a Xena mudou, você também pode mudar. Olha, a Xena fazia coisas erradas, mas olha para ela hoje, ela é uma pessoa transformada e boa. Você também pode ser assim. Então, é do ímpeto da Gabrielle acreditar no melhor das pessoas, na mudança, em segundas chances, em perdão. Então, acredito que a Gabrielle teve uma conversa nesse sentido com o Man Chang. O Man Chang deu a acreditar nisso, que ele não era tão mal quanto a Xena estava acreditando que ele pudesse ser, e que era só dar uma segunda chance, sabe? Me deixa aqui no meu país quieto, né? Eu vou liberar vocês me deixem aqui, que eu sou do bem, eu sou um cara bacana, e vai dar tudo certo para vocês. Eu vou ter uma conversinha com a Xena, depois libero ela e vocês estão liberados para voltar para a Grécia. Então, o cenário que a Gabriela imaginou foi mais ou menos isso. Eu vou lá, vou ajudar a Xena, vou ajudar o Man Chang, vou salvar geral e a gente vai voltar de boa para a Grécia. Não vai acontecer nada, né? Não tem como isso dar errado, né? Esse meu plano é infalível, não vai dar errado de modo algum. E a gente vê que não foi isso que aconteceu, né? As pessoas ficam com muita raiva da Gabrielle, por quê? Porque a Xena quase morreu. A Xena chegou muito perto de morrer por conta da atitude da Gabrielle. É isso que deixa o povo enfurecido. Mas, Gisele, a Xena quase morreu por conta da Gabrielle. Como é que você ainda pode tentar entender o lado dela? Porque, graças a Deus, a Xena não morreu, né? Vamos olhar para isso. Ela não morreu. Chegou perto, mas não foi, né, gente? E vamos lá, né? A própria Xena perdoou a atitude da Gabrielle, então quem sou eu para ficar guardando rancor? Se a Xena, que foi a mais prejudicada, perdoou, a gente perdoa também. A gente vai ali no embalo e, né, não precisa ficar tão nervoso, não precisa apontar o dedo na menina, né, e falar que você fez uma coisa horrível, Gabrielle. Como é que você trai a Xena desse jeito? Por tua culpa a Xena quase morreu, chegou muito perto de morrer, né? Então eu entendo, né, a revolta dos fãs com essa atitude da Gabrielle aí em The Debut, né? Mas eu também entendo as motivações dela, sabe? Acredito que é aquele ditado, né? De boas intenções o inferno tá cheio, né, gente? Mas eu acredito que a Gabrielle não fez com intenção nenhuma de prejudicar a Xena. Ela fez mesmo na ilusão de ajudar. Então, eu acredito que até quando ela dá a bufetada, cena revoltante, né? A galera também odeia essa cena, ela dá uma bufetada no meio da cara da Xena. Ela tá desesperada, implorando pra Xena falar o que o Man Chang quer ouvir, porque, né, tipo assim, ela tá, pô, fala o que ele quer ouvir, a gente vai embora daqui, pelo amor de Deus, fala. E o desespero dela é grande, que ela, né, chega a agredir a Xena, tipo, fala, né, e a Xena tá tão furiosa com ela, o jeito que a Xena olha para ela nessa cena e tira assim o rosto da mão dela, é bem pesado, né? Então, mas eu consigo entender o desespero da Gabrielle. Acho que nessa cena que ela dá essa bufetada na Xena, ela já entendeu que o negócio já não ia ficar tão bom quanto ela estava imaginando que seria, né? Ela já viu, epa, né? Deu muito ruim aqui. E agora, né, nessa cena, a Gabrielle já tinha entendido que o negócio, né, não ia acabar bem para elas. E ela ficou, né, isso justifica ainda mais o desespero dela a ponto, né, de agredir fisicamente a Xena. E quando ela chega lá pedindo pra Xena perdoar, tipo assim, você pode me odiar, mas você nunca vai odiar, né, você nunca vai conseguir me odiar tanto quanto eu tô me odiando agora, né? As minhas atitudes levaram a minha melhor amiga à morte, né? E ela já tinha entendido o que ela fez, cara, né? Ela mesma já estava se condenando pelas atitudes dela. E quando a Xena perdoa ela, né? Você pode coçar meu nariz, né? Também é uma das cenas mais bonitas das duas, sinceramente. Eu acho essa cena muito linda, até pelo peso da atitude da Gabrielle. Como eu falei lá no outro vídeo, perdoar é um negócio complicadíssimo. E você vê que a Xena fala assim, pô, eu fiquei com raiva assim de você, mas eu nunca cheguei a te odiar, né? Né, eu fico, nossa, né? Ai, fico maravilhada com essas cenas assim delas. Mas eu acredito que
tudo que a Gabrielle faz em The Debt, parte 1 e parte 2, ela faz com as melhores das intenções, sabe? É completamente diferente de ela ter tomado essas atitudes com uma intenção realmente de prejudicar a Xena, como o Ares faz em As Fúrias, né? Ele fez, não foi com intenção boa por trás, não. Ele fez realmente para ferrar com a vida da mulher. E aqui ela tomou uma atitude que realmente foi extremamente prejudicial para a Xena, pro relacionamento delas, que realmente quase matou a Xena, mas, sabe, tinha essa ânsia de ajuda, de bondade por trás desse desespero dela, que é completamente oposto às atitudes prejudiciais que o Ares vai tomar ao longo da série com a Xena, por exemplo. Sabe, tem esse contraste, né? Então, até quando a Gabrielle erra com a Xena, ela erra no, sabe, tentando acertar, sabe? Porque é o que eu falei lá no outro vídeo, elas vão cometer erros uma com a outra, sabe? Elas não vão acertar o tempo inteiro uma com a outra. A diferença tá que elas não estão fazendo isso de propósito, sabe? Eu não tô, eu sei que eu errei com você, mas, sabe, eu não tô errando com você para te magoar. A minha intenção nunca é te ferir, sabe? Eu acho que a grande diferença, o grande bom, o grande tchan é esse, sabe? Eu sei que eu errei, eu sei que as minhas atitudes quase te mataram, mas, sabe, não foi com essa intenção, eu queria te ajudar, sabe? Eu queria uma coisa melhor pra gente. E é aí que tá a questão, sabe? No final eu só consigo, ai meu Deus, né? A Gabrielle fez, mas até quando a Gabrielle erra, ela errou, né? Mas o amor tá na base até mesmo desse erro, né? E é como eu falei lá no outro vídeo, não é porque elas se amam que elas estão imunes a erros, né? Mas é como elas vão contornar isso, sabe? Que vai mostrar pra gente, né? Se elas são realmente esse casal lindo ou não, né? E The Debt acaba sendo esse marco da primeira grande briga, né? O primeiro grande desentendimento entre Xena e Gabrielle na série começa aí na terceira temporada, justamente nesse arco desse episódio. Não é só a Gabrielle, né, que acaba fazendo algo de errado, né? A Xena ali, a gente tem aquele gancho no final do episódio que só vai ser resolvido lá em The Bittersweet, né? Quando, né, a gente descobre, né, que apesar da Gabriela implorar basicamente pela vida lá do outro, a Xena não perdoa, né, o que ele fez com a Laomar e pá, né, mata o Minan Chiang, mesmo assim, e mente para Gabrielle, né? Então, quando ela fala, né, lá, não vou falar de The Bittersweet agora, deixa eu segurar minha língua, né? A gente vai falar de The Bittersweet, de Instinto Maternal, de Forget Me Not nos próximos vídeos, tá bom, gente? Deixa eu segurar minha língua, senão me empolgo. Esse vídeo vai rolando, né? Então, vou encerrando por aqui, né? Eu queria, nessa parte 2, né, comentar com vocês, né, não os episódios, né, a Dívida de Honra parte 1 e parte 2, né? A gente não tá especificamente comentando esses episódios, a gente fará reviews deles lá no futuro, né? Traremos reviews, falaremos detalhes, né? Não só da questão da briga, mas a gente vai falar de Laomar, do Boreas, né? Da questão de toda a situação do episódio, né? O vídeo de hoje não foi para trazer isso, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi quase um vídeo aí de defesa da Gabrielle, né? Eu passei mais da metade do tempo defendendo as atitudes da Gabrielle, porque, né, quando a gente fala de atitudes tóxicas, né, essa questão problemática, momentos problemáticos no relacionamento de Xena e Gabrielle, The Debt é um dos primeiros momentos que vai vir. Essa traição da Gabrielle é um desses primeiros momentos, né? Mas a Gabrielle traiu a Xena lá em The Debt, a Xena quase morreu por conta das atitudes da Gabrielle na terceira temporada. Xena quase morre por conta de Gabrielle nesse episódio. Vocês ainda querem defender, né? Olha só, né? Casal estranho é esse que relação estranha, conturbada dessas duas. Olha o que a Gabrielle fez, olha o que a Xena fez, né? A Xena mentiu pra ela no final do episódio. Olha só que confusão, né? Não é assim tão preto no branco, né, gente? Bota um arco-íris aí porque o negócio não é assim, não. Bota um arco-íris aí no meio porque não é tão preto e branco, né? Preto e branco, né? Tem um arco-íris aí no meio. E a gente consegue entender
as coisas melhores, né, dentro desse arco-íris aí. Não é só chegar assim, apontar o dedo para uma ou para outra, falar você errou e não tem mais jeito, né? Eu acho que, né, se a gente também for parar para pensar que The Debut também marca o primeiro eu te amo entre elas, né? Isso também diz muita coisa. Foi a primeira grande briga e também foi a primeira grande reconciliação, né? Porque o episódio, né, um dos últimos diálogos do episódio é uma virando para outra e falando eu te amo, Xena, eu te amo, Gabrielle, né? De forma clara, direta. Né? Não te amo, sabe? Não precisou falar eu te amo como minha melhor amiga, eu te amo porque você é minha família, né? Não teve nenhum cumprimento. Um olhou para outro e falar eu te amo. Então, se foi a primeira briga, também foi a primeira grande reconciliação entre elas. E eu acho que o motivo disso tá aí, né? Porque elas se amam. E então, para encerrar, eu queria saber de vocês. Vocês acham que toda essa briga nesses episódios, todos os acontecimentos de The Deliverer, Gabrielle's Hope, The Debut parte 1 e parte 2, nos dão motivos para talvez não shippar a Xena e a Gabrielle como um casal? Vocês acham que toda a situação com a Hope seria um motivo? Toda a situação com o Mantiangas, tudo que rolou na China seriam motivos para a gente talvez olhar, né, não tô achando, ou talvez justamente a resolução de todas as situações, né, seria para reforçar mais ainda, não, olha só o que elas passaram e como elas conseguiram, sabe, converter essas situações e não deixar esse elo entre elas quebrar, só mostra o quanto elas se amam e o quanto essa relação delas é forte, enquanto essa coisa espiritual, mística, delas serem almas gêmeas, né, apesar desses problemas serem grandes, né, esse amor delas também é muito grande, só torna tudo mais lindo ainda. Vocês acham que não? Deixem aí nos comentários, né? E eu vou encerrando por aqui, galera. Um beijo para vocês, comentem, né? E a gente volta para uma parte 3 em breve. Um beijão e até a próxima parte. Um beijão, galera, e até o próximo vídeo do Xenites Recomendam. E aguardem a parte 3. Um beijão, tchau!